Abra sua Bíblia comigo. A palavra do Senhor vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Meus amados, a palavra aqui está falando sobre humilhação, se humilhar na presença do Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre humilhação, sobre se derramar na presença de Deus, nós temos que ter consciência, temos que ter entendimento que quando nós se humilhamos na presença de Deus, nós estamos se humilhando na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós não estamos se humilhando para um homem, nós não estamos se prostrando perante a um homem terreno, um homem qualquer, mas nós estamos se humilhando, se prostrando na face, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando fala-se de humilhação, nós podemos entender que existem 4 segredos para um avivamento nacional através da humilhação. O primeiro deles é humilhar-se. O segundo, orar. Terceiro, buscar a face do Senhor. E o quarto, se converter dos seus maus caminhos. Então, quando nós falamos sobre humilhação, nós podemos colocar aqui como base aqui nesse texto a história do profeta Jonas, quando ele vai pregar a palavra do Senhor em um lugar, uma cidade chamada Nínive. E aquelas pessoas eram pessoas perversas, pessoas maldosas, pessoas que muito cruéis. E então Jonas é vocacionado a poder pregar a palavra do Senhor naquela cidade, para que aquele povo viesse se converter, aquele povo viesse se humilhar na presença de Deus. Jonas, em antemão, ele não quis pregar para aquelas pessoas. Nós conhecemos o texto do profeta Jonas, que Jonas, ao invés de ele seguir a sua trajetória, seguir o seu chamado, o mandado de Deus, Jonas agora ele vai para um lugar, outro lugar. Ele tenta ir, aliás, para Tarso, mas só que Deus o vocaciona para poder pregar a palavra do Senhor em Nínive. Então nós conhecemos o texto que Jonas, ele quando está num barco, o barco começa a querer afundar um grande redemoinho acolá, e as ondas começam a ir por sobre aquele barco. E então, justamente por causa de Jonas, que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Enfim, mas o importante é que Deus o direcionou para que pudesse pregar a palavra dele em Nínive. Meus amados, Deus, ele não se agrada com a destruição ou com a morte do ímpio. Deus, ele está sempre dando mais uma oportunidade, mais uma chance para que o ímpio ele possa se converter dos seus maus caminhos. Então, Jonas, ele não queria pregar para aquele povo porque era um povo maldoso. Jonas queria que realmente aquele povo fosse castigado. Mas só que Deus, ele dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance para o profeta. Então, Jonas, quando é lançado no mar, Deus ele vai conservar Jonas 3 dias no ventre de um peixe e depois o lança fora. Depois o Senhor manda mais uma vez para que ele vá pregar a palavra dele em Nínive. E então quando Jonas ele prega a palavra, o texto vai dizer, a palavra do Senhor vai falar que todos ali se converteram, até mesmo
aquelas pessoas maiorais ali naquele lugar se converteram, fizeram um jejum e então eles se prostraram na presença do Senhor e eles começaram a adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, meus amados, o segredo de nós podermos ser abençoados é nós se convertermos, é nós se humilharmos. Nós estamos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas eu quero dizer que é tempos de humilhação. Nós temos que se humilhar na presença do Senhor. Nós temos que orar mais a Deus, pedir ao Senhor para que Ele possa abençoar esta nação. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Salmos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos que esse país, o Brasil, é o lugar onde muitas pessoas adoram a Deus. E então eu quero dizer para você que você se humilhe mais na presença do Senhor Jesus, para que Deus possa derramar bênçãos sem medida no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim como Deus, Ele poupou aquelas pessoas da cidade de Nínive, Ele vai poupar também o seu povo aqui nesse lugar, no nosso país, para que nenhum mal possa chegar na nossa vida, para que as maldições não venham cair sobre nós, mas eu creio que Deus irá nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que Deus possa cada vez mais estar nos protegendo. Vamos clamar a Deus pela nação brasileira, para que as pessoas possam conhecer, saber que há apenas só um Deus todo-poderoso que pode nos livrar de todo perigo e de todo mal. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Pai querido e Pai santo, meu Deus, entramos, Senhor, na Tua presença nesse momento, para poder, ó Deus, te pedir por cada pessoa que se encontra, ó Pai, muitas das vezes encarcerado, pessoas que se encontram, ó Deus, em dificuldade, ó Pai, passando por uma situação difícil, muitas das vezes está passando até mesmo por uma depressão. Meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro a essas vidas e que essas vidas, ó Deus, possam saber que o Senhor é Deus e que o Senhor pode, ó Deus, mudar o quadro, a situação, a história de cada uma delas. Meu Deus, eu te peço pela saúde, aquelas pessoas que estão precisando de uma saúde, vai curando, Senhor, de toda enfermidade, de todo mal.